Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta sexta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com a médica Natália Pasternak, que é bióloga do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. O nosso tema é o polêmico protocolo de uso da cloroquina adotado pelo Brasil. Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos a médica Vilma Marico Rossaca, que é pediatra e coordenadora do Pronto Atendimento Infantil da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Com ela, vamos abordar o impacto da Covid-19 em crianças. E ainda nesta edição, um dia após o Estado registrar recorde de casos, o governador João Dória nega descontrole da situação em São Paulo. E prefeitos de cidades vizinhas pedem que a região metropolitana seja dividida em micro-regiões. E também, samba que salva vidas. Grupo de ex-alunos de medicina realiza live para ajudar o Hospital São Paulo. Tudo isso logo após as dicas. Imperdível. Até já. Estamos de volta, vamos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde ontem à noite, o Brasil registrava 26.754 óbitos e 438.238 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 7.275 mortes e 101.556 registros da doença. Em 24 horas, foram registrados 295 óbitos e 5.691 novos casos da doença em São Paulo. Um dia após o estado de São Paulo registrar recorde de casos confirmados de Covid-19, o governador João Dória, do PSDB, negou que a doença esteja fora de controle e que não há risco de colapso. E o coordenador do Comitê de Saúde do governo, Dimas Covas, afirmou que os números altos estão dentro do esperado e que as mortes e os casos confirmados devem continuar a subir. O repórter Osmar Garrafa acompanhou a coletiva no Palácio do Governo. Vamos ver. Para o início da flexibilização da quarentena e da reabertura das atividades econômicas no estado, a partir do próximo dia 1º de junho, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, anunciou que a região metropolitana de São Paulo, que conta com 38 municípios mais capital, será dividida em 5 sub-regiões, onde vai ser possível ter uma avaliação mais detalhada sobre a evolução e o controle do novo coronavírus na região metropolitana. Com esta divisão, será possível ter uma análise ainda mais precisa de critérios técnicos de saúde, classificação de fases de retomada consciente da economia e a definição apropriada para a região metropolitana. A divisão da região metropolitana em sub-regiões não muda os critérios adotados em todo o estado para a flexibilização da quarentena e liberação do funcionamento de novas atividades econômicas. E o governo quer contar também com a ajuda do setor privado para a testagem em massa dos profissionais que vão retomar as atividades. O poder público pede e tem convicção de que terá o apoio da livre iniciativa na realização de testes em massa para ampliar a eficiência no enfrentamento da pandemia. Os protocolos darão a orientação necessária de como as empresas podem e devem aplicar os testes e com qual regularidade isso deverá ser feito. O governo de São Paulo anunciou também uma nova medida no programa social Bom Prato, onde nos próximos 2 meses esse serviço será prestado de forma gratuita. São 59 unidades espalhadas pelo estado e nós ali estaremos oferecendo as refeições gratuitas, especialmente para as pessoas em situação de rua. Além dos anúncios, o governador de São Paulo também não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro pela forma que o presidente e o governo federal vêm se comportando nesse momento de combate ao novo coronavírus. O governo federal se mostra ausente. Ausente no principal problema do país, o combate ao coronavírus. Ausente na luta para salvar vidas. Precisamos trocar o gabinete do ódio pelo gabinete do diálogo. Brasília precisa associar-se à razão, ao bom senso
trabalhar pelo entendimento nacional e por soluções para os problemas do povo. Nosso país é pátria amada, não é e não será a pátria do ódio. E com a flexibilização da quarentena, os trens da CPTM podem voltar a operar com 100% da capacidade. Segundo o prefeito Bruno Covas, mais 2.000 ônibus devem passar a circular na cidade assim que o plano para a retomada da economia entrar em vigor. O mesmo deve acontecer com o metrô, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A ideia é evitar a superlotação no transporte público. Que já está bem cheio, vamos convir, né? Tem que colocar muito transporte público mesmo na rua para que tenha espaço para todo mundo. Agora nós vamos com mais informações do repórter Osmar Garrafa, que está ao vivo no Hospital de Campanha do Pacaembu e tem as últimas notícias sobre a ocupação de leitos lá e também nos demais hospitais do tipo, como Anhembi, Heliópolis e Ibirapuera. Boa noite, Garrafa. Hoje registramos mais 2 mortes no Pacaembu, é isso? Celso, a todos que acompanham o Plantão da Saúde. Boa noite, Michele. É isso. São 2 mortes também aqui no estádio do Pacaembu. 2 mortes no estádio do Pacaembu nas últimas 24 horas. O Pacaembu, que até então era o hospital com menos óbitos, né, hospital de campanha, agora ele chega também a 3 mortes, 3 mortes no total. Então são 31 óbitos que nós temos aqui na cidade de São Paulo. No Anhembi, 24 óbitos, é o que mais tem óbitos. O Ibirapuera com 2 óbitos. Heliópolis, 2 óbitos, hospital que foi inaugurado na semana passada. E o Pacaembu agora somando mais 3 óbitos, total de 31 mortes em hospitais de campanha na cidade de São Paulo. São 4, 2 administrados pelo Estado, que são esses aqui do Heliópolis e do Ibirapuera, e 2 administrados pela Prefeitura, o do Pacaembu aqui e também do Anhembi. No Pacaembu, ocupados, atualização, 200 leitos, ocupados 138. Em leitos de enfermaria são 128 pacientes, Michele. Estabilização, a semi-UTI são 10 pacientes, foram transferidos com casos agravados 7 pacientes. Tivemos boas notícias com 26 altas e 2 óbitos nas 2 últimas 24 horas. No Anhembi, de 864 para 1.800 leitos, capacidade total, ocupados neste momento 460 leitos, sendo 443 pacientes na ala de enfermaria, 17 na ala de semi-UTIs, estabilização, 16 pacientes foram transferidos para hospitais da rede pública, tivemos 68 altas e nenhum óbito. No Ibirapuera, 268 leitos, já são 202 pacientes. Pela primeira vez superamos a marca de 200 pacientes no Ibirapuera. E Heliópolis, que foi inaugurado a semana passada, com 89 internados neste momento, são 16 pacientes na UTI e 73 na área de estabilização, na área de enfermaria, melhor dizendo, lá no hospital do Heliópolis, Michele e Celso. Muito obrigada, Garrafa. Boa noite, bom final de semana para você. E vamos agora, né, Celso, a nossa primeira entrevista ao vivo por Skype, hoje com o prefeito de São Caetano do Sul, município da Grande São Paulo, José Auríquio Júnior, do PSDB. Prefeito, muito boa noite, bem-vindo ao Plantão da Saúde, obrigada por aceitar o nosso convite. Sobre o plano para a retomada da economia no estado, ontem à noite, os prefeitos do ABC Paulista entregaram ao governador de São Paulo, se eu não me engano, a proposta para que a região metropolitana fosse dividida em micro-regiões. E depois da pressão dos prefeitos, o que foi anunciado hoje é que a avaliação dos critérios para essa retomada será feita de uma maneira mais localizada. Como que vocês receberam essa notícia? Olha, Michele, boa noite, Celso. Veja bem, o que nós levamos ao governador ontem à noite, os prefeitos aqui da região do ABC, e a gente sabe que prefeitos de outras localidades da região metropolitana, foi uma solicitação que houvesse um estudo da flexibilização segmentado por grupamentos de cidades, adotando um critério que já é existente por parte da Secretaria da Saúde, que são as RAS, que são as regionais da administração de saúde, que são em número de 5, mais a capital seria a 6ª RAS. E o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde, o Comitê de Combate ao Coronavírus, aceitou essa proposta, o governador teve a possibilidade hoje de colocar na sua entrevista coletiva a aceitação e a apresentação
dessas RAS, dos 5 grupamentos de municípios, e agora nós estamos na expectativa de saber quando que o governo do Estado de São Paulo vai estudar a reclassificação de cada uma dessas RAS, até para que a gente entenda como que isso vai se comportar do ponto de vista da flexibilização. Prefeito, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Vendo os números de São Caetano, a situação parece sob controle, 1.035 casos, fora o que ainda estão em análise, 39 óbitos e 64% de ocupação hospitalar. Mesmo assim, a gente vê no estado o número de casos crescendo diariamente, só aumentando. O senhor, além de prefeito, o senhor também é médico. O senhor não considera precipitada essa flexibilização? Porque o governo fala em, de repente, podemos rever essa flexibilização caso os casos aumentem. Mas a gente não está falando só de números, a gente está falando de vidas humanas. Como é que o senhor avalia o momento da flexibilização? Olha, é óbvio que se você olhar friamente números e a curva epidêmica, você poderia falar que nós estaríamos precipitando uma situação, talvez, da flexibilização. Mas o que há que se fazer nesse momento é seguir os indicadores de forma rigorosa, acompanhando eles. Aqui a gente acompanha diariamente, tenho certeza que todos os prefeitos e o governo do estado acompanham isso diariamente, e deixar muito claro, nós não estamos saindo do isolamento social, nós estamos flexibilizando, no sentido de trazer uma compatibilidade entre isolamento e a área econômica da sociedade. Agora, é óbvio que a qualquer momento isso pode ser revisto para você ampliar o isolamento ou ampliar a flexibilização, conforme os indicadores nos mostrarem. Eu tenho o maior respeito pelo Comitê de Combate ao Coronavírus do Estado de São Paulo, até pelas autoridades que lá compõem, e eu tenho certeza que ninguém vai faltar com esse bom senso. Prefeito, quais medidas de contenção ao vírus foram realizadas até aqui, na cidade de São Caetano? E a partir de agora, com essa flexibilização da quarentena, quais outras medidas serão tomadas? Olha, Michele, nós, desde o primeiro momento, através do isolamento social, nós conseguimos estruturar a cidade do ponto de vista de atendimento à Covid e, sobretudo, a questão de leitos de UTI. Nós abrimos 40 leitos exclusivos de UTI Covid, mais 100 leitos de hospital de campanha. Enfim, nós temos uma estrutura bastante significativa do ponto de vista de absorção desses novos doentes. E optamos por um objetivo de testagem em massa. Nós temos testado amplamente, nós temos serviços que testam em casa, outros serviços que testam através de drive-thru. Amanhã vamos estar lançando um inquérito epidemiológico junto com a nossa universidade local, com o Instituto de Pesquisa, para a gente saber exatamente os números absolutos de qual é o potencial de contaminados dentro da cidade de São Caetano do Sul, tentando conhecer a epidemia de uma maneira mais objetiva para que a gente possa ter efetivamente um controle maior sobre ela, sabendo que nós temos um vírus que é altamente transmissível e que não tem tratamento específico para ele, muito menos imunização. Pois é, prefeito, a taxa de isolamento hoje em São Caetano, me corrija se eu estiver errado, está em torno de 46%. Qual é a margem que vocês trabalham agora com essa flexibilização? Qual é o aceitável? Qual é a preocupante? O que o senhor pensa em termos de estratégia do combate na cidade especificamente? Olha, Celso, 46% que você colocou e tem flutuado aí, 46%, 47%, chegamos aí no final de semana passado a 50%, ainda são números aquém do que nós necessitamos. Mas é importante que a gente entenda que nós estamos indo para 70 dias de isolamento. Há uma fadiga das pessoas em termos de isolamento. É natural, é do ser humano isso, não é de São Paulo, não é de São Caetano, não é do Brasil. Isso é um fenômeno humano. E é óbvio que nós temos que trazer agora, dentro dessa fase de flexibilização, a continuidade da busca do isolamento, porque é só com um nível de isolamento adequado que a gente entende que 55% era o nível que nós precisássemos para ter uma segurança maior, é que nós vamos ter aí os indicadores melhorando numa velocidade maior. Quanto menos for o isolamento, mais tempo vai demorar para a gente ter um controle da epidemia, o que é ruim para todo mundo, não só do ponto de vista econômico, mas fundamentalmente porque isso pode custar vidas e nós não queremos perder uma vida que se quer. O prefeito, só para a gente encerrar, é que me vem à mente, claro, isso é uma definição do governo do estado, mas me parece um tanto quanto contraditório a gente falar para as pessoas que estão em casa, fiquem em casa e ao mesmo tempo a gente abre o shopping.
E fecha o parque. Não fica muito dúbia essa orientação para a população? Eu queria que o senhor, na condição de médico, inclusive, o senhor é um especialista, o senhor é um técnico. Como é que o senhor avalia esse processo, até para não confundir ainda mais o telespectador, o cidadão, que já está bem confuso com todas as contradições de orientações, tanto do governo federal como do governo estadual? É verdade. Olha, o Celso, Michele, o Plano São Paulo é um plano elaborado multissetorialmente, com economistas, com os técnicos do Comitê de Combate ao Coronavírus e os técnicos da Secretaria da Saúde. Agora, é óbvio que cada município tem que adaptar a sua realidade. Não tem sentido realmente você ter, numa fase onde você pede para as pessoas ficarem em casa, pedir para que elas liberar que o shopping esteja aberto, ou até pior do que isso, os parques fechados. Então, eu entendo e acho que há medidas claras nesse sentido, que os municípios têm essa liberalidade no sentido de acomodação dentro daquelas faixas que o Plano São Paulo estabelece. É dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui em São Caetano, mas eu quero ressaltar, a grande audiência do programa, que ainda não está, o ABC ainda não tem nenhuma reavaliação por parte do governo do Estado se vai ter a flexibilização para o setor laranja ou até mesmo o amarelo, como alguns prefeitos pregam que a gente possa ter. Então, acho que nesse momento nós temos que pensar que até dia 1º nós estamos em quarentena. Vamos aguardar as próximas decisões para que aí assim a gente possa ter um planejamento mais adequado, sempre com o fundamento de salvar vidas, de preservar vidas e, obviamente, agora, nesse momento, tentar flexibilizar alguma coisa do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Muito obrigado, pela sua entrevista, prefeito. Muito obrigada ao prefeito José Auríquio Júnior, do PSDB, prefeito de São Caetano do Sul. Obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor, bom final de semana. Obrigado, boa noite. Seja sempre bem-vindo. Bom, a Organização Mundial da Saúde lançou hoje o Grupo de Acesso à Tecnologia da Covid-19. Trata-se de uma base de dados global e voluntária para reunir informações que ajudem no desenvolvimento de vacinas, testes, medicamentos e outras inovações no combate ao novo coronavírus. A nova plataforma surge como irmã do acelerador de acesso às ferramentas da Covid-19, que também visa a cooperação internacional contra a disseminação do vírus. Em crise com a entidade, os Estados Unidos não fazem parte do grupo de nações que endossou o acordo. A iniciativa partiu de uma sugestão do presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, e conta com o apoio de outros 36 países, incluindo o Brasil, e das instituições internacionais. A embaixadora brasileira na Organização das Nações Unidas, Maria Nazarete, afirmou que o Brasil está honrado em apoiar o lançamento da plataforma e que o acesso universal a inovações é a única forma de garantir que todos os lugares estejam a salvo e voltem à normalidade. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o grupo vai garantir que as melhores e mais recentes descobertas científicas beneficiem toda a humanidade. Ele classificou a colaboração e a solidariedade global como essenciais para salvar vidas em meio à pandemia. A iniciativa, chamada de Covid-19 Technology Access Pool, ou CETAP, tem 5 prioridades. Divulgação pública de pesquisas de sequenciamento de genes. Divulgação pública de todos os resultados de ensaios clínicos. Incentivar governos e financiadores de pesquisas a incluir cláusulas em contratos com empresas farmacêuticas sobre distribuição e publicação de dados de ensaio clínicos de forma equitativa. Licenciar tratamentos e vacinas para produtores grandes e pequenos. Promover modelos abertos de inovação e transferência de tecnologia que aumentem a capacidade local de fabricação e fornecimento. A delegada Cristine Machado, da Polícia Federal, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal mais um mês para concluir o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na instituição. O relator do inquérito no Supremo, o ministro Celso de Mello, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre o assunto. E nós vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre esse pedido e também sobre a operação autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra as fake news. Boa noite, Sabrina.
Oi, Celso, também Michele, boa noite a todos. Começando então por esse último, o inquérito das fake news. Hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi ouvido, prestou depoimento no âmbito desse inquérito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha dado 5 dias para que o ministro da Educação fosse ouvido, se explicasse por aquela declaração polêmica durante a reunião ministerial de que por ele todos os vagabundos iam logo para a cadeia, começando pelo STF. Esse depoimento, ele começou hoje cedo, o ministro ficou calado, disse que tinha o direito de ficar em silêncio, mas o governo tinha tentado antes suspender esse depoimento. O próprio ministro da Justiça, André Mendonça, entrou com pedido de habeas corpus para suspender esse depoimento, mas o Supremo nem chegou a analisá-lo antes desse depoimento. Então o ministro acabou oficialmente respondendo ao pedido do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Sobre o outro inquérito, aquele que investiga a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A delegada Cristine Machado, ela pediu para concluir o inquérito, concluir os trabalhos mais 30 dias. Ela ouviu muita gente, o inquérito tem vários depoimentos em análise de autoridades, delegados, ministros do governo, além do próprio vídeo que foi divulgado há uma semana da reunião ministerial com muitas declarações polêmicas. O ministro do Supremo, Celso de Mello, que é o relator desse inquérito, ele mandou o pedido para a continuação dos trabalhos para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestasse. Bom, isso é uma questão técnica, é um rito do judiciário, precisa acontecer. Mas hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma homenagem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele deu a Ordem do Mérito Naval, uma das mais altas honrarias. E homenageou também, com essa mesma honraria, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. E só para concluir, ontem o presidente Jair Bolsonaro também prometeu, disse que Augusto Aras é um grande nome para assumir o Supremo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E falar de alta é sempre um prestígio para nós aqui do Plantão da Saúde. Hoje foi comemorada a 1000ª, dessa vez no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na zona leste da capital. O hospital concedeu nesta sexta-feira a 1000ª alta de um paciente curado pela Covid-19. A auxiliar de enfermagem Carmelita do Carmo, de 48 anos, se despediu da equipe de médicos e enfermeiros em meio a palmas. Muito emocionada, Carmelita segurava uma placa que dizia: "Eu venci". Ela ficou 8 dias internada na unidade de tratamento intensivo do hospital e falou sobre a saudade que sentiu da família. Muita felicidade. Muita. Eu não vejo a hora de eu sair daqui e abraçar minha filha. Ligar para minha tia no coração, que eu amo. Eu ainda não falei com ela. E disse que ela liga todo dia na minha casa o dia inteiro. É como mamãe também, né? Tanto que minha filha chama ela de vó. E encontrar minha amiga que todos os dias não deixa meu marido vir, mesmo com a correria da vida dela, com as filhas, trabalho, casa de repouso, vem todos os dias na visita. A 1000ª alta vem acompanhada pelo sentimento de missão cumprida. A gente fica com bastante gratificação, fica feliz. Isso gera uma motivação a mais em meio a essa pandemia que vem afetando toda a população. E a gente fica feliz de estar contribuindo e ajudando aí essas pessoas. É imaginável mesmo essa satisfação, né, ao salvar vidas. Agora vamos à nossa segunda entrevista do dia, ao vivo por Skype, com a médica Natália Pasternak, que é bióloga do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e doutora em microbiologia pela mesma universidade e também é presidente do Instituto Questão de Ciência. O nosso tema é polêmico, protocolo de uso da cloroquina adotado pelo Brasil
Primeiramente, boa noite, doutora, seja bem-vinda ao Plantão da Saúde. São tantos os estudos que mostram a ineficiência da cloroquina no tratamento da Covid-19. Então, do seu ponto de vista, o que explicaria essa insistência tão grande por um medicamento que não tem sucesso comprovado pela ciência no combate à doença? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Só estabelecendo, eu não sou médica, tá? Eu sou microbiologista. Então, eu trabalhei muito tempo com genética de bactérias no laboratório, tenho uma carreira em ciência, não em medicina. E, então, respondendo a sua pergunta, por que, afinal de contas, a gente está falando tanto de cloroquina se tem tantos estudos publicados nas melhores revistas médicas que mostram que ela não é eficaz para a Covid-19 e ela, inclusive, traz riscos cardíacos, principalmente quando associada com a azitromicina, que é como ela está no protocolo do Ministério da Saúde, como tem sido utilizada, né, pelos hospitais que estão utilizando não só no Brasil, mas em outros países. Por quê? Né? Como é que começou a história da cloroquina? Por que a gente está discutindo um remédio que, né, não traz benefício e que no Brasil já derrubou 2 ministros? Então a cloroquina surge, o hype da cloroquina, ele surge na França após um pesquisador, antes mesmo de publicar o trabalho, de passar o trabalho pelas revisão dos pares, como é uma boa prática científica, ele vai à mídia, ele faz um vídeo no YouTube, esse é o professor Didier Raoult, da França, e nesse vídeo do YouTube ele fala que encontrou a cura para a Covid-19. Ele diz que ele observou nos pacientes que ele tratou com hidroxicloroquina e azitromicina 100% de cura. Isso já faz a gente desconfiar, porque 100% de cura em ciência é uma coisa meio estranha, e principalmente porque ainda não tinha nem a publicação do paper. Esse vídeo acabou chegando no Vale do Silício, nos Estados Unidos, chegou no ouvido do presidente Trump e de lá foi importado aqui para os ouvidos do Bolsonaro, que ficou muito entusiasmado com a ideia de que tinha uma cura e ficou bastante apaixonado pela ideia porque provavelmente isso ressoava muito com a visão que ele tem da doença, de que temos que sair logo da quarentena, então se tem um remédio que possibilita que a gente saia logo da quarentena, isso para o presidente era a melhor notícia do mundo, e daí acaba se formando então um hype em cima de um trabalho inicial na França, que era um trabalho muito ruim, que era um trabalho de péssima qualidade. Quando ele finalmente foi publicado, ele foi extremamente criticado pela comunidade científica, tão criticado que o próprio periódico, a própria revista que publicou, se retratou dizendo que ia examinar esse trabalho porque ele estava muito abaixo dos padrões da revista, e o próprio publisher desse periódico, a Elsevier, que publica vários periódicos científicos, também se pronunciou e falou que ia investigar o tal trabalho porque era um trabalho de baixíssima qualidade, do qual a gente não podia tirar essa conclusão de 100% de cura. E por causa desse trabalho, então, foram surgindo vários outros trabalhos, todos eles muito mal feitos, um pior do que o outro, tentando demonstrar que a hidroxicloroquina traria algum benefício, mas trabalhos bem conduzidos, publicados em revistas médicas da mais alta qualidade, como o British Medical Journal, o JAMA, a Lancet, o New England Journal of Medicine, mostraram o contrário, mostraram que não, que a hidroxicloroquina não funciona para o tratamento da Covid-19 e que, associada principalmente com a azitromicina, ela traz um risco cardíaco que não pode ser negligenciado. Então, se a gente tem algo que não traz benefício, mas traz risco, para que a gente vai usar? Toda a ideia de você usar um medicamento é se ele trouxer mais benefícios do que riscos. E a cloroquina faz o contrário disso. Natália, então deixa eu entender uma coisa. A ciência então já abandonou a cloroquina, passou a apostar em alguma nova estratégia? Temos algum outro medicamento aí que tem sido utilizado, que você sabe, porque tudo muda todo dia, né? Então todo dia tem uma nova notícia. Tem alguma esperança aí para as pessoas? Então, a gente, na verdade, nem deveria ter
colocado tanta esperança em cima da cloroquina. Se não fosse todo o clamor popular que se fez em cima dela, se não fosse o hype, ela nunca foi nem uma boa candidata. Ela era uma candidata porque ela teve uma ação antiviral in vitro, isso quer dizer em células de laboratório, e esses são os únicos trabalhos bons que mostram algum efeito da cloroquina. Então, em células de laboratório, a cloroquina funcionou, mas não foi só para a Covid-19, para várias outras doenças como dengue, zika, chikungunya, ebola, influenza e o próprio SARS, ela sempre funcionou em células de laboratório, mas quando você ia testar em animais e humanos, ela já tinha falhado em todas essas outras doenças. Então, ela nunca foi nem uma candidata tão boa. A gente só realmente pesquisou a cloroquina por causa do clamor popular, senão ela já teria sido descartada há muito mais tempo. Ela nunca teve uma boa plausibilidade para ser pesquisada. E tem outros medicamentos que têm mais plausibilidade, eles têm mais chance de funcionar do que a cloroquina jamais teve. Então, o que está mais promissor hoje é o Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral e ele mostrou no primeiro teste clínico, que foi publicado agora, também numa boa revista, mostrou a redução do tempo de recuperação do paciente de 15 dias para 11 dias. Não é nenhuma droga milagrosa, a gente não vai ter uma droga milagrosa, dificilmente a gente vai ter assim uma bala de prata, mas é um remédio que ajuda. Assim como para gripe, para influenza, a gente tem o Tamiflu, que também não é um remédio que vai curar todo mundo, mas ele ajuda a diminuir o tempo de recuperação. O Remdesivir parece ser aí o nosso Tamiflu para a Covid-19. E todo remédio que ajuda numa doença que tem um tempo de internação tão longo é um remédio bem-vindo de qualquer jeito. Sem dúvida alguma. Agora, Natália, só para a gente encerrar e muito rapidamente, a gente tem um protocolo aqui, né, orientando a utilização da cloroquina. Em contrapartida, nos Estados Unidos, os médicos já estão deixando de usar e na Europa, alguns países, inclusive, já proibiram o tratamento com cloroquina. Como é que você imagina que vai ser desse protocolo no Brasil nos próximos dias? Eu espero que o Ministério da Saúde caia em si, de perceber que se o mundo inteiro está indo numa direção, por que nós estamos na contramão? Se a Organização Mundial da Saúde interrompe os estudos com hidroxicloroquina até que se ateste a segurança dessa combinação com azitromicina, que se mostrou em vários estudos publicados, se mostrou um risco cardíaco, se países como a França e a Itália proibiram o uso porque já perceberam que não traz benefício, mas traz risco, por que o Brasil está indo na contramão do mundo e colocando um protocolo nacional, querendo distribuir esse remédio para milhões de pessoas, podendo colocar a vida de milhões de pessoas em risco de desenvolver arritmias cardíacas. Então, quando a gente fala de efeitos colaterais, muita gente fala assim, imagina, menos de 5% das pessoas é que desenvolvem arritmia. Quanto que é 5% de 200 milhões, gente? Então, quando a gente fala de distribuir isso para pessoas que estão no início de uma doença que tem 90% de taxa de cura, a gente está causando nessas pessoas um risco cardíaco sem a menor necessidade, porque não tem comprovação de benefício. A gente só está levando o risco para milhões de pessoas. Então, eu espero que o Ministério da Saúde reavalie esse protocolo, até que pelo menos se ateste a segurança dessas drogas e a eficácia, porque não faz sentido a gente ficar também buscando provar a segurança de um medicamento se não tem benefício. Já está na hora da gente virar essa página e começar a olhar para outros medicamentos que podem ser muito mais promissores. Muito obrigada, bióloga Natália Pasternak, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, doutora em microbiologia pela mesma universidade, também presidente do Instituto Questão de Ciência, falando aqui sobre as controvérsias, né, da hidroxicloroquina. Boa noite para você, bom final de semana, Natália. Boa noite. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Quando um grupo de médicos se junta, a primeira coisa que vem à mente é uma emergência, né? Mas nem sempre. Ex-alunos da Escola Paulista de Medicina transformaram o samba em solidariedade por uma causa nobre, ajudar os colegas de profissão que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Vamos ver com Jonas Campos.
Quando falamos em uma reunião de médicos nos dias de hoje, naturalmente pensamos no combate ao novo coronavírus. Mas quando o assunto é esse grupo de doutores, a causa é a mesma, mas o tom é outro. É claro que esses são registros feitos antes da pandemia, de anos atrás. Tempos áureos da banda criada em 2002 por estudantes da Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo e que até o ano de 2009 chegou a fazer shows para mais de 1.000 pessoas. Nada profissional, aliás, isso não passou pela nossa cabeça, eventualmente largar a medicina para virarmos músicos, era de fato uma ideia de poder confraternizar, e aí sim a gente foi indo até que chegou um momento que se tornou insustentável, né? E cada um foi fazer uma especialidade, né? Então hoje a gente pode dizer que a gente tem uma clínica hoje de samba, né? Os doutores do samba é uma clínica, nós temos cardiologistas, oncologistas, eu que sou urologista, os urologistas são 2, né? Temos 2 cirurgiões plásticos, 3 ortopedistas. O grupo agora terá um reencontro que já é comentado nos corredores desse hospital como um respiro em meio a dias complicados. Eu entrei no centro cirúrgico e algumas enfermeiras a gente conhece, doutor, que legal, então domingo tem a live de vocês. Então o hospital inteiro está sabendo, tem faixa na frente do hospital. É nesse clima que o grupo Doutores do Samba estará reunido neste domingo, 31 de maio, a partir das 4 horas da tarde, em uma live beneficente com o objetivo de arrecadar recursos com doações para o Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Escola Paulista de Medicina. O local, hoje ativo no combate direto ao novo coronavírus, representa o ponto de partida da carreira e da história desse grupo de médicos, que agora, através da música, busca ajudar nesse momento difícil. Pensamos em retribuir um pouquinho o carinho e a gratidão que a gente tem pelo hospital, retribuir tudo que a gente aprendeu no hospital e na Escola Paulista de Medicina, tudo que nós somos hoje em dia. Muitos casaram com esposas que conheceram dentro daquele ambiente, então a nossa vida profissional hoje em dia e pessoal é muito relacionada ao que a gente aprendeu e que a gente teve de experiências lá dentro. Eu tenho 43 anos e mais da metade da minha vida eu passei dentro do Hospital São Paulo, né? Então, o mais importante, eu dizia, é a causa. O Hospital São Paulo tem hoje 108 casos de pessoas internadas com a Covid-19. O foco da arrecadação do grupo Doutores do Samba, que ainda possui integrantes que atuam no hospital, está nos equipamentos de proteção individual, os EPIs. O consumo de equipamentos de proteção individual, que são descartáveis, aumentou demais. Para se ter uma ideia, o número de máscaras aumentou o consumo mais ou menos de 2.000 máscaras por dia para 7.000 máscaras por dia. A live será em um local neutro com todas as medidas de precaução possíveis, ainda mais tratando-se de quem atua na área da saúde. A banda toda, nós estaremos em 12 nesse palco, um palco de mais de 15 metros, guardando todas essas divisões, não só com acrílico, máscara, álcool gel, sem dividir, por exemplo, microfone, aquele é só meu, aquele é do outro. Então, sendo orientado justamente disso. Eu acho que essa é a maior preocupação. E já que a causa é nobre e envolve aqueles que são tão importantes no combate à Covid-19, a gente ajuda sim na divulgação. Domingão, para quebrar um pouco a rotina, tem Doutores do Samba, com clássicos da década de 90 e dos anos 2000. A gente vai estar nos nossos canais do YouTube, dos Doutores do Samba, no Instagram, no Facebook e também nos canais da empresa que está passando, para a gente ter também uma retaguarda no canal do YouTube da Live XP e do Vimeo. Nós somos os Doutores do Samba. E recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa terceira entrevista do dia, a médica Vilma Marico Rossaca, que é pediatra e coordenadora do Pronto Atendimento Infantil da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ela nós vamos abordar a progressão dos sintomas da Covid-19 e o impacto da doença nas crianças. Boa noite, doutora, bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada, boa noite, Celso, boa noite, Michele. Boa noite, muito bom ter a senhora aqui, obrigada por aceitar o nosso convite. E doutora, eu pergunto o seguinte,
Os casos de Covid-19 em crianças de até 9 anos de idade cresceram 50 vezes em São Paulo no último mês. Por que isso aconteceu? Certamente porque eles estão sendo mais expostos aos vírus. E estão sendo expostos por um contato domiciliar. Eu até comentei hoje, nós não temos crianças no mercado, em algum lugar. Na verdade, a exposição vem por contato provavelmente de pais ou cuidadores, mas aqui mais os pais mesmo, que também estão se expondo. É o que nós estamos observando em relação às quedas do confinamento que a gente tem visto aqui, o não confinamento, a exposição maior dos pais e, consequentemente, a exposição dos filhos. Seja por medida de trabalho ou outra coisa assim, mas, enfim, nós também estamos observando isso na ABP. Também tem aumentado o número? Tem aumentado. Notoriamente, nós íamos sem nenhum caso, mas a partir desses últimos 20 dias agora, nós temos observado. E assim, sempre com um dos pais, geralmente, positivos ou um contato próximo. Agora, doutora, o vírus tem oferecido muita novidade, então imaginava sempre o ataque no pulmão, pessoas mais velhas. E tem sido relatado casos na Coreia, na França, na Itália, na Inglaterra, de crianças que desenvolvem uma síndrome inflamatória multissistêmica. Sistêmica aguda, né? Exato. Secundária, assim, isso mimetizando a síndrome de Kawasaki, que é uma doença, é uma vasculite, que tem um comprometimento de vasos e que pode ter um comprometimento importante do cardiovascular, principalmente das artérias coronárias. Meu Deus. Isso, assim, é uma resposta bem aguda, grave, que a gente não, na beneficência nós não observamos, mas assim, a gente tem visto alguns relatos já de casos de algumas crianças que foram a óbito muito rápido ao chegarem aos serviços de emergência. Então isso assim, e para nós é uma questão de tempo mesmo para a gente começar a observar com o aumento do incremento de números de casos que a gente vai ter aqui em relação, quanto menor o confinamento, maior vai ser a exposição das crianças em algum momento. Até porque em Nova York teve um número muito alto de casos. Sim, né? Sim. Isso é uma questão assim. É claro que uma medida que a população não está sendo exposta, os pais não expõem, mas agora com a infecção aumentando na população, certamente em algum momento eles vão acabar expondo a criança. E é um fenômeno que a gente um entendimento que a gente não entende. É um quadro grave, que abre-se gravemente, podendo levar um choque, morte muito rápida. Hoje mesmo eu deixei até um paper já assinado para poder avaliar assim, que para os médicos o reconhecimento precoce desses quadros e um alerta para os pais para que isso possa realmente eles estarem atentos, que em alguns casos isso não é a regra usual, as crianças são pouco impactadas, muito pouco sintomáticas, mas em alguns raros casos nós vamos observar isso. Isso não vai fugir a experiência mundial. Sabe o que eu fico com medo, doutora, dessa doença? Porque tudo vai mudando, né? Então, primeiro ela era uma gripe forte, aí depois descobriu-se que ela não é mais uma gripe, que ela é uma doença sistêmica e que afeta rim, que afeta pulmão, que afeta coração, que afeta intestino, cérebro e tudo mais. Será que não vão descobrir daqui a pouco que essa síndrome representa, essa Covid, né, representa um risco maior para as crianças do que se supunha anteriormente? Sim, pode ser que isso aqui, assim, em relação à Covid, nós estamos aprendendo a cada dia, não temos nada definido. O que a gente observou já, visto, né, as evoluções em outros países, que realmente as crianças foram muito pouco afetadas. Realmente, isso aí já, assim, países que já saíram do quadro pandêmico, a gente tem visto que realmente as crianças não foi a população mais afetada e com a menor mortalidade, uma praticamente mínima, né? Se isso mesmo o quadro leve, se isso vai trazer uma consequência futura, é uma coisa que nós vamos ainda ter que aguardar e aguardar os estudos. A propósito, até para que os pais tenham um pouco mais de atenção em casa, os sintomas nas crianças, eles costumam ser diferentes dos sintomas nos adultos e idosos. Começa na questão digestiva, é isso, doutora? Sim. O que nós esperávamos inicialmente, como você disse, Michele, nós esperávamos mais um quadro gripal. E a gente vê isso assim, que nas crianças, 60% só delas vão ter febre. Não é o quadro mais assim. A gente também começamos a atender também os pacientes, a gente começa a criar a nossa própria experiência. Mas a gente sabe que 60% só delas terão febre e crianças maiores, elas vêm com febre, uma febre persistente, 3 a 4 dias, e dor de garganta, mas a garganta sem o exudato, que o pus, né, que vocês falam. Sem pulso. Só vermelha. Mais vermelha.
E o que chama atenção, no que foi a nossa experiência, é o estado geral muito bom. As crianças vêm bem. Nós não tivemos nenhuma criança ainda muito gravemente acometida. Mas, assim, o que pode ter, ela pode até ter uma obstrução nasal, mas o quadro de coriza mesmo, assim, é muito pouco, não é frequente, né? Uma coisa que difere em relação aos quadros de influenza, ou rinovírus, ou os vírus de evolução exatamente respiratória. E a outra coisa que chama atenção é uma tosse seca. Tem a tosse. Tem a tosse, mas quando falou assim, não, a tosse, a mãe fala assim, não, a tosse está produtiva, aquela tosse catarrenta, você já fala, ai, que bom, né? Não fala bom, mas assim, já difere um pouco ali. Ela não é tão secretiva assim. E a outra coisa, que na minha experiência, os casos que eu peguei, todos tinham um componente de um comprometimento abdominal, uma distensão, um quadro de diarreia, uma diarreia que não é intensa, uma diarreia leve, mas todas as crianças que eu atendi com Covid estavam com um componentezinho gastrointestinal. Elas também perdem paladar e olfato? Não sei, porque a gente não tem essa referência, mas uma das pacientes que veio estritamente falando assim que ela não bebe nem água, nem leite, nem nada mais, recusa alimentar, provavelmente decorrente disso. Porque eles não explicam. Eles não conseguem, eu acho que, expressar, mas a impressão que a gente tem que isso deve estar acontecendo. Perfeito, doutora. Então a senhora falava antes da questão da diarreia, então elas apresentavam um desconforto desde abdominal? Uma distensão abdominal, ou até uma diarreia, ou até um pouco de constipação, inicialmente. E aí, no caso, quando são identificados esses sintomas em casa, qual o comportamento dos pais? Deve, de repente, já levar imediatamente para um hospital ou deve fazer um cuidado atenuante em casa? O que a senhora sugere? Eu ainda recomendo os sinais de alerta. Crianças com a febre persistente mais que 4 dias, um desconforto respiratório, crianças, a parte respiratória aí, para se levar a um pronto atendimento. A parte em relação ao cansaço, o bebezinho menorzinho ele respira mais rápido, a criança maior pode ter dificuldade para fazer, a recusa alimentar, muita prostração, desidratação, sonolência. Um desses sintomas, ou o conjunto deles, tem que se faz necessário a pessoa procurar o pronto atendimento. Mas assim, se for só um quadro leve, Celso, eu ainda recomendo observar em casa e evitar os serviços ainda por enquanto. É claro que cada caso é um caso, mas os pais têm que estar atentos, e principalmente agora em se tendo conhecimento dessa síndrome inflamatória multissistêmica, que é um quadro mais agudo e tem que ser detectado precocemente. Então isso aqui vale um alerta para os pais que a gente deve ter o maior número de crianças infectadas, mas que eles se atenham que em alguns casos ele pode, assim, então, mas certamente isso vai impactar na prostração, em algum desses sinais que eu referi previamente. A gente vai continuar falando com a doutora Vilma Rossaca, que é pediatra e coordenadora do pronto atendimento da Beneficência Portuguesa, pronto atendimento infantil. A gente já volta a falar com ela, vamos para o nosso giro de notícias ver como está o mundo do esporte e o novo coronavírus. Infelizmente, o novo coronavírus fez mais uma vítima entre ex-atletas. Faleceu na madrugada desta sexta-feira, aos 79 anos, o ex-atacante Célio Taveira, que teve passagens por Vasco, Corinthians e foi ídolo do Nacional de Montevidéu. O ex-jogador, que é o terceiro maior artilheiro brasileiro da história da Copa Libertadores da América, estava internado em um hospital em João Pessoa, capital da Paraíba, desde o último sábado com sintomas da Covid-19 e não resistiu. Nossos sentimentos à família e aos amigos. Sem dúvida, os nossos sentimentos. Mas mais países vão retomando os eventos esportivos. Com o aval do Ministério do Esporte, a Real Federação Espanhola de Futebol e a Liga dos Clubes anunciaram nesta sexta-feira a data para o retorno do Campeonato Nacional, dia 11 de junho, uma quinta-feira. O primeiro jogo será o clássico entre Sevilha e Betis. Os demais jogos da 28ª rodada da competição acontecerão no final de semana seguinte. A previsão é que o torneio seja concluído no dia 19 de julho. Também na manhã desta sexta-feira, a Liga Japonesa de Futebol confirmou a volta das partidas do campeonato local a partir do próximo dia 4 de julho. A competição havia sido paralisada ainda no final de fevereiro, após a realização da primeira rodada. O calendário, que será divulgado no dia 15 de junho, prevê inicialmente confrontos entre times de localidades próximas para evitar longos deslocamentos, reduzindo assim os riscos de proliferação do novo coronavírus
coronavírus pelo país. Os organizadores também prevêem a presença de público nos estádios já na segunda partida após a retomada, mas em número limitado a 5.000 pessoas ou 50% da capacidade. Aqui na América do Sul já temos data para a retomada das competições nacionais. A Associação Paraguaia de Futebol anunciou no final da noite da última quinta-feira um cronograma de retorno das atividades nos clubes, incluindo o reinício do Campeonato Paraguai no dia 17 de julho. As equipes deveriam mandar ainda hoje o protocolo sanitário para a retomada dos treinamentos. Daqui a uma semana serão promovidos testes de detecção do novo coronavírus em jogadores e comissões técnicas de todas as equipes. Dia 10 de junho acontece a volta dos treinos individuais e no dia 16 serão liberados os trabalhos coletivos. Muito bem, a gente volta a conversar agora com a pediatra, a doutora Vilma Rossaca. Doutora, medidas de prevenção para as crianças. Criança é complicado. Criança põe a mão na boca, chega uma caixa de papelão, vai lá, esbarra, a mãe quase tem um ataque do coração. Entendeu? Chega a pizza, você põe a pizza ali em cima, vai desinfetar, a criança já enfia a mão logo, aí você já grita, vai lavar a mão da criança, mas a criança também enfia o nariz. O que a gente faz com essas crianças, doutora? Se as crianças estiverem só em domicílio, certo? Que é o correto, esse cuidado, assim, a gente sabe que o vírus em papelão dura 24 horas. É claro que se você veio embalado e tal, cuidado para você tirar, não manusear um pacote, uma encomenda que o seja. E no plástico é quanto tempo mesmo? 4 dias. Tá, é complicado. Um pouco maior, tá. Entendeu? Então assim, aí, um pouco maior não, muito maior. Muito maior. E aí, então, assim, é lavar muito as mãos deles, tem que lavar a cabeça todo dia, para prevenir mesmo que essas crianças se contaminem. Sim. Joga rinossoro no nariz, não sei se adianta. Não, não para essa situação. O ar está muito seco, o rinossoro ou um soro fisiológico, né, uma solução salina ali, ou até um umidificador, até ajudaria, mas não realmente em relação ao coronavírus, a gente não temos nenhuma recomendação em relação a isso. Mas o importante é assim, que as crianças estando em domicílio, né, e assim, com pouco trânsitos e tudo mais, que os pais, ao adentrarem, troquem o calçado, troquem a roupa, façam a higienização e tudo, tem a necessidade de você estar continuamente estar assim, manter os ambientes limpos, as superfícies de mesas, escrivaninhas, mesas, pias, cadeiras, sofás, assim. É claro, mas agora se as crianças vierem de um ambiente que eles possam ter, ou teve contato com o adulto que teve o contato, aí sim, todo o ritual de higienização, mãos, roupa, troca de roupa de corpo, dependendo, banho inclusive. Agora, doutora, a gente está vendo aí medidas de flexibilização em São Paulo, mesmo com a doença subindo. E aí vem uma preocupação que imagino que muitos em casa tenham. Pais vão ter que voltar a trabalhar, vão ter contato com outras pessoas. Sim. Crianças provavelmente não estão na escola, provavelmente talvez estejam com pessoas mais velhas. Enfim, qual é a recomendação possível num cenário de falta de controle da pandemia e pessoas flexibilizando o isolamento? Todas as pessoas em volta das crianças e os próprios adultos, utilização de máscaras. Isso aí realmente é uma coisa que a gente faz. É claro que crianças menores de 2 anos não está... A gente recomenda a não utilização de máscara pelo risco as máscaras são indicadas para crianças acima de 2 anos. A outra orientação que eu tenho falado um pouco, até tenho dito um pouco mais para todo mundo, é observarem a vedação. Mesmo as máscaras caseiras, a troca frequente, mas o manuseio da máscara pela própria criança, orientar bem, mas também orientar a vedação. Eu tenho visto máscaras muito folgadas, praticamente abertas, entendeu? Tá. Realmente assim, as máscaras caseiras, feitas de algodão, com uma boa trama e tudo isso aí, ela fazendo uma boa vedação, ela é quase igual às nossas, assim, as máscaras de uso hospitalares. Então, assim, se você fizer uma boa vedação, isso aí. É claro que a criança vai ficar com alguém, os pais voltando ao trabalho, as mães que são da área de saúde, a gente tem visto isso aí, um dilema aí, mas nós temos que, é uma coisa que a sociedade vai ter que entender e resolver, ou pelo menos dispensar essas mães, ou alguma coisa assim. Mas se forem terceirizar os cuidados, que as crianças todas sejam assim, e também que os pais também não voltem para casa carregando o vírus para as famílias, que também, na verdade, elas podem contaminar, seja o cuidador, uma avó ou alguém assim. Doutora.
Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Vilma Marico Rossaca, médica pediatra formada pela Universidade Estadual de Londrina e coordenadora da Pediatria da Beneficência Portuguesa. Muito bom, viu, doutora? Obrigada pela sua participação. Um prazer. Seja sempre bem-vinda. Bom final de semana para a doutora, bom final de semana para você. Até segunda-feira. Tchau. Boa noite, até segunda e fique agora com o Jornal da Gazeta.